Olá, olá pessoas! Como vocês estão? Ó, atrasou um pouquinho o vídeo hoje, que eu estava gravando um vídeo para os membros sobre o Philadelphia Eagles. Mas hoje, para compensar, em vez de 7 coisas, são 10 coisas que você precisa saber sobre a semana 13 da NFL. E aí a primeira coisa bônus que você precisa saber, queria agradecer antes de mais nada a imensa audiência ontem no Sunday Night Football entre Packers e Chiefs. Um jogo que foi decidido de uma maneira esquisita no final, com problemas, daqui a pouco eu falo de arbitragem. Mas um jogo que cunhou a belíssima pérola que não existe um tush-push no Green Bay Packers. Com o Jordan Love, eles estão, abre aspas, empurrando com amor. Parabéns, Fernando Nardini, que grande momento da televisão brasileira, o empurrando com amor. Vocês já empurraram com amor alguma vez? Importante essa pergunta. Mas ó, ai, Jesus, eu não posso fazer jogo com o Nardini, acontece essas coisas. 10 coisas que você precisa saber sobre a semana 13 da NFL. Lembrando que amanhã tem vencedores e perdedores, quarta-feira nesta semana tem Exagerofato aberto para todo mundo. Então, se você quer mandar sua afirmação para Exagerofato, seja membro Like Plus, Hall da Fama para cima, ok? Vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que o San Francisco 49ers é o melhor time da NFL. Eu havia dito ao longo de toda a última semana que esse jogo era o desempate para mim, afinal de contas é um confronto direto, e não é resultadismo porque é o como aconteceu. Não é simplesmente porque São Francisco venceu o Philadelphia, mas São Francisco venceu o Philadelphia fora de casa, um time que estava invicto jogando no Lincoln Financial Field e amassando o Philadelphia Eagles. Amassando. O Jalen Hurts foi pressionado 50% dos recursos de passe. O Jalen Hurts nunca foi tão pressionado na carreira, foram 25 pressões. E diga-se que a linha ofensiva do Philadelphia Eagles é uma boa linha ofensiva. São Francisco usou e explorou o meio do campo, que é uma potencial fragilidade de Philadelphia, mas, fragilidades à parte dos Eagles, conseguiu pressionar o Jalen Hurts contra uma boa linha ofensiva que tem o Hurts. Conseguiu aí não deixar que o jogo terrestre de Philadelphia tivesse impacto e conseguiu fazer ajustes, porque o início do jogo foi um tanto quanto ruim para São Francisco, né? Teve three and out, etc. Mas aí depois as coisas foram se ajustando, explorando mais o meio do campo e o Brock Purdy teve mais uma grande partida. Eu venho defendendo o Brock Purdy nas últimas semanas porque ele não é só uma peça nesse sistema, ele é a peça que faz o sistema girar em altíssima velocidade. Eu até fiz uma analogia ontem, voltando aos tempos de Fórmula 1 aqui no canal, carro por carro bom, o Verstappen faz um trabalho muito melhor que o Sérgio Pérez. Não, o Brock Purdy não é o Max Verstappen, obviamente, mas de qualquer forma, não é só o carro, é o piloto também. Ele é o piloto desse time. Aliás, vou abrir um parênteses. Eu gosto muito da comparação de quarterbacks com piloto. Né? Essa são dois dos meus esportes favoritos, meus 3 esportes favoritos disparado: NFL, Fórmula 1 e MLB, futebol americano, beisebol e automobilismo no seu mais alto nível. Eu gosto de Fórmula Indy também, mas enfim, vou deixar dessa forma: NFL, MLB e Fórmula 1. E eu vejo muitos paralelos entre essa questão da filtragem, de saber o que é bom, o que não é, se é o carro, se é o piloto. E na minha visão, esse contraste da produção de São Francisco com o Brock Purdy em comparação aos outros quarterbacks que São Francisco teve na era Kyle Shanahan, eu acho que diz muito. Aliás, uma comparação muito válida de piloto, posso fazer um vídeo desse um dia na off-season, isso aí é bom, mas uma comparação muito válida de piloto e quarterback que eu pensei agora é Felipe Massa e Matt Ryan. Jogavam de vermelho, né? E teve um problema no final, né? Tadinho do Massa. E o Glock não teve culpa. O Glock estava de pneu... na época não era totalmente slick, mas enfim. Não vamos falar de Fórmula 1, vamos seguir. Seguinte, eu fiz um vídeo sobre a segunda coisa que você precisa saber é que o mundo não acabou na Filadélfia. O mundo não acabou. O Philadelphia Eagles continua sendo um favorito na Conferência Nacional, continua sendo um dos favoritos ao Super Bowl. A gente vai pegar só esse apagão de Filadélfia para massacrar o time, falar que o time é uma farsa, esquecer que esse time venceu Miami, venceu Dallas, venceu Buffalo, venceu Kansas City, a gente vai pagar tudo isso e vai falar agora, porque foi amassado pelos 49ers, que os Eagles são uma farsa? Eu não acho que é por aí, tá? Então falei mais sobre isso no vídeo para os membros. Mas Filadélfia não é um time perfeito. A defesa dos Eagles me preocupa um pouco nesse resto de temporada. E a terceira coisa que você precisa saber, eu normalmente não cubro o jogo de quinta-feira nos 10 coisas que você precisa saber e no Vencedores e Perdedores. Mas aqui eu vou fazer uma menção mais do que honrosa e necessária. O Dallas Cowboys ainda tem chance de vencer a Conferência Nacional, embora não aposte nisso, porque, né? Mas o Dallas Cowboys principalmente tem chance de vencer a NFC East. Se Dallas vencer Filadélfia no Sunday Night Football da semana que vem, os dois times vão ter a mesma campanha e o confronto direto, a série de 2 jogos, vai estar empatada. E Dallas está jogando bem.
A defesa foi queimada pelo DK Metcalf, etc. Ok. Mas um jogo com Jalen Hurts sendo 50% pressionado e agora tem uma partida contra Micah Parsons e amigos, Dallas tem chance. Não vamos descartar os Cowboys aqui. Eu ainda aposto em Filadélfia, não vamos descartar os Cowboys. A quarta coisa que você precisa saber é que, embora o nome do prêmio extraoficialmente seja Peyton Manning Quarterback of the Year, o Tyreek Hill deveria estar bem mais cotado na briga de MVP. Seguinte, ele teve o terceiro jogo seguido para mais de 100 jardas, o que por si já é um absurdo. Essa última partida dele, ele teve 5 recepções para 157 jardas, 2 touchdowns, incluindo uma de 78. Sim, ele não fez mais que obrigação em tese, porque a secundária do Washington Commanders é uma grande várzea. Ok, eu entendo. Mas de qualquer forma, ele está no passo para 2.098 jardas. Isso seria um recorde na história da NFL. Num ano que nenhum quarterback está realmente brilhando para ser o MVP, para ser o jogador mais valioso, talvez o Tyreek Hill arranque votos aí. Meu voto hoje seria ou Tyreek Hill ou TJ Watt. Não votaria em nenhum quarterback nesse momento. É isso, né? Quem que é o MVP da NFL como quarterback? Vamos lá, vou te dar 5 segundos para você falar o nome. Canta o nome, me cante o nome. Qualquer nome que você falar vai ter um argumento muito forte contra. Mas vamos segurar isso aí. Vai ser tema de outro vídeo. A quinta coisa que você precisa saber é que o Russell Wilson não é mais um super-herói. Eu também venho com... E também, assim, não é oportunismo em relação ao jogo de ontem, porque eu estou mantendo o mesmo argumento desde agosto. O Russell Wilson... eu mantive esse mesmo argumento na fase boa do Russell Wilson nessa temporada. Quem vai ser o Russell Wilson? Vai ser um quarterback com uma mobilidade menor do que a época de Seattle, e mais uma vez isso ficou evidente. Vai ser um quarterback mais propenso a interceptações do que a época de Seattle, e mais uma vez ficou evidente. E vai ser um quarterback com flashes muito bonitos, como mais uma vez ficou evidente também. Aquele passe para touchdown do Cam Sutton, que já aconteceu algo assim bonito, teve do Troutman também recentemente. Então o Russell Wilson vai ser um quarterback com dignidade, que vai ter seus jogos ruins, mas que não vai brigar para o MVP, não vai ter 300 jardas, não vai ter 250 jardas, 2, 3 jogos seguidos. Esse não é mais o Russell Wilson. Porém, ele ainda é um quarterback num time que tem uma defesa bem melhor que no início da temporada, capaz de conduzir a equipe para os playoffs. Eu vejo isso possível. Não acho, porém, que Denver vai brigar por alguma coisa com o Russell Wilson, porque ele não é um quarterback de primeira ou de segunda prateleira, como até já falei sobre na semana passada. Obrigado, inclusive, pela audiência incrível no vídeo de prateleira de quarterback, mais de 30 mil views. E essa semana tem prateleira de times, hein? A sexta coisa que você precisa saber é que a tragédia patriota continua. São 3 derrotas nas quais o New England Patriots cedeu 10 pontos ou menos. Isso é um total absurdo. Cedendo 10 pontos ou menos, o resto da NFL está invicta nesse ano. 54 vitórias e 0 derrotas. O Bully me mandou no zap hoje isso. Bailey Zapp é a solução. Foram 5 sacks, 3 deles em terceira ou quarta descida. A linha ofensiva também precisa ser mencionada como ruim nessa temporada de New England. E diga-se que a linha ofensiva dos Patriots vem caindo de produção desde a saída do Dan Scarnecchia, que era técnico de OL durante a dinastia. Cara, eu não estava otimista com os Patriots, mas 2-10, nem o mais pessimista dos pessimistas poderia imaginar. Eu tenho um amigo que torce para os Patriots, a gente estava conversando antes da temporada, num grupo, e no grupo tem 4 pessoas, não vou falar quem são as outras 2, mas eu falava assim, olha, será que o Bill Belichick pode cair esse ano? Eu acho difícil. Eu só vejo o Bill Belichick caindo se New England tiver, 4 vitórias na temporada. E aí o consenso foi, não, 4 vitórias é absurdo. Não tem como isso acontecer, 4 vitórias. Os caras estão com 2. E pegando o calendário dos Patriots, talvez 4 vitórias seja muito. Os Patriots estão mais fortes do que nunca na Copa Caleb Williams / Drake May. Bom, a sétima coisa que você precisa saber é que o Jordan Love está balling, está tendo flashes constantes, o Jordan Love. E que flashes? E nesse caso, pegando a frase da novela O Clone, o bordão, cada mergulho é um flash de Jordan Love. E foram 3 mergulhos. É verdade que o Matt LaFleur está chamando melhor o ataque. Isso, para mim, é um fato. Utilizando mais os wide receivers correndo com a bola, o A.J. Dillon teve uma boa partida em contraste com a partida ruim que ele teve na outra quinta-feira.
E o play action foi muito bem utilizado, play action esse que é uma fraqueza da defesa dos Chiefs, bem como defender a corrida. Mas o Jordan Love foi muito bem. Ele mal foi pressionado no primeiro tempo. No segundo, um pouquinho mais pressionado e os touchdowns continuaram acontecendo. Que grande jogo, mais um grande jogo do Jordan Love. Concorre para ser o melhor quarterback dessa semana, de novo. Semana passada talvez tenha sido o melhor quarterback. A defesa dos Packers também melhor, pressionando mais o quarterback e conseguiu incomodar o Patrick Mahomes em várias oportunidades. Então, mesmo a defesa desfalcada, o Jair Alexander está fora, por exemplo. Eu gosto do que eu estou vendo dos Packers, eu acho que esse time tem tudo para estar na pós-temporada. E o que você precisa saber é que o Jordan Love assegurou de vez a posição de quarterback dos Packers, pelo menos para a próxima temporada. Ele está sob contrato para o ano que vem, mas talvez tenha até uma extensão na próxima temporada. Legal ver isso do Jordan Love, ele evoluiu muito e ele jogou muito bem contra a Blitz, que foi um problema na primeira partida contra os Chiefs que ele fez na carreira, a primeira partida dele na carreira. A oitava coisa que você precisa saber que a gente tem um festival de lesões na NFL nessa última semana, né? Porque o Tank Dell machucou feio, o wide receiver calouro que estava tendo uma temporada fantástica com o CJ Stroud em Houston. O Mitchell Trubisky vai ser o quarterback dos Steelers nas próximas semanas, porque o Kenny Pickett machucou. Na quinta-feira não joga, tá? Então deve perder algumas semanas o Kenny Pickett e isso atrapalha bastante os Steelers, afinal de contas é o Mitchell Trubisky. E a gente teve outras lesões também, né? No domingo à noite, no time dos Chiefs. E o Derrick Henry teve uma concussão e é dúvida para o jogo da próxima segunda-feira. Aliás, próxima segunda-feira tem 2 Monday Night Football, tá? Vale a menção aí, são simultâneos, a gente transmite os dois na ESPN. Aí eu não sei quais canais ainda, provavelmente ESPN 2 e o outro eu não sei ainda. A nona coisa que você precisa saber é que a defesa dos Lions segue um problema. Desde a folga, ela cedeu pelo menos 28 pontos por jogo em todas as partidas. São 4 jogos. Os Lions saíram de 4.7 jardas por jogada para mais de 6. E na Red Zone está uma temeridade. Também está cedendo mais big play. Esse jogo ficou 21-0 e a defesa dos Lions deixou o Saints chegar. Me preocupa muito essa defesa. Se continuar jogando assim na pós-temporada, vai dar ruim. Outra coisa, o Aiden Hutchinson está sumido depois da folga. Precisa voltar a jogar bem. E por fim, a 10ª coisa que você precisa saber. No Semana NFL da última semana, eu mencionei com o Nardini que eu não comento sobre erro de arbitragem a menos que seja uma coisa muito latente, tá? A menos que seja uma coisa muito zoada. O Patrick Mahomes disse que, entre aspas, gostou do final do jogo porque os árbitros deixaram os caras jogarem. E ele diz isso até com Kansas City potencialmente tendo sido prejudicado. Mas por outro lado, num dos passes belos que teve o Jordan Love nessa partida, teve um illegal hands to the face do lado esquerdo, eu até mencionei ontem na transmissão, no final da transmissão, que não foi marcado contra os Chiefs. E depois teve o erro de arbitragem contra os Packers, contra os Chiefs. E depois teve erro de arbitragem a favor dos Packers. E depois teve erro de arbitragem a favor dos Chiefs. E depois teve erro de arbitragem a favor dos Packers. A arbitragem da NFL é terrível. Não é tão ruim como a da NBA, por exemplo, mas ela é terrível. E ela erra para os dois lados. E eu venho constantemente dizendo isso, que ela erra para os dois lados. Não existe teoria da conspiração. A gente tem que parar para pensar, às vezes, que talvez os árbitros sejam simplesmente ruins. Que eles não estão lá para atrapalhar A, B, C ou D. Eles podem ser simplesmente ruins, alguns deles. E vale lembrar um dado muito alarmante, um fato muito alarmante, que os árbitros da NFL, eles não são árbitros o ano inteiro. Eles têm outras profissões, nada contra eles terem outras profissões, mas com uma liga bilionária seria um pouco mais interessante que isso fosse apurado, né? Então, que isso mudasse. Mas o que eles vão fazer no off-season? Se especializar. Fazer clínica. Enfim, mais uma semana que a gente tem que vir aqui falar de arbitragem. E eu não gosto de falar de arbitragem. Eu não gosto, eu prefiro falar de jogo. Mas às vezes é importante a gente pontuar essas questões. Tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos, vou terminar meu cafezinho aqui. E hoje eu filtrei o café. Às vezes eu faço cápsula, às vezes eu filtro. Hoje eu estou precisando de uma coisa porreta, que ontem estava no Sunday Night, acordei mais tarde hoje, enfim. É isso, meu povo. Tem vídeo sobre a nova, entre aspas, defesa dos 49ers para vocês, membros. Tem um vídeo sobre os Eagles também. Amanhã tem mais conteúdo, tem a Verdade ou Desafio. Verdade ou Desafio? Pensou fazer o Verdade ou Desafio aqui? Vencedores e perdedores. Começa com V, eu confundi. Tem vencedores e perdedores. Amanhã tem Exagero ou Fato na quarta. Tem prateleiras de quarterbacks na quinta, eu acho. Tem prévia, enfim. Vamos ver aí. Acho que na semana eu devo fazer prateleira de quarterback. E na outra semana tem Power Ranking. Então, canal espetacular. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Vem com a gente. Vamos bater 100 mil em breve. Não vamos bater 100 mil até o Super Bowl. Não sou louco de deixar essa meta tão agressiva. Mas ano que vem certamente a gente chega a 100 mil graças a vocês. Tá bom? Obrigado.
Beijo, fizemos o que podíamos. Motos. E obrigado a você que assistiu o Sunday Night Football ontem. Espero que vocês tenham gostado da transmissão. Sigam empurrando com amor. Tchau, beijo, até a próxima.